Estados Unidos e Rússia trocam prisioneiros. Imagens inéditas mostram basquetebolista Brittney Griner e traficante Viktor Bout de regresso a casa. Europol desmantela a rede de contrabando de migrantes que utilizava a fronteira polaca com a Bielorrússia para fazer entrar pessoas ilegalmente no espaço da União Europeia. União Europeia atinge novo máximo em gastos com a defesa. Chefe da diplomacia europeia considera investimento insuficiente e apela a mais cooperação entre Estados-membros. O aeroporto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi o palco da troca de prisioneiros mais mediática da atualidade. Imagens inéditas mostram como a Rússia recuperou o traficante de armas Viktor Bout. Também conhecido como Mercador da Morte, Bout estava preso nos Estados Unidos desde 2008. Em troca, o Kremlin deu ordem para a libertação de Brittney Griner, a basquetebolista detida em fevereiro na capital russa por estar na posse de um óleo à base de cannabis. O episódio marca o fim de longos meses de negociações entre Washington e Moscovo para permitir o regresso a casa da estrela do basquetebol norte-americano. A libertação de Bout, que já aterrou em solo russo, fez parte do segundo acordo em 8 meses entre os dois países para uma troca de prisioneiros. Para trás ficou Paul Whelan, ex-militar norte-americano condenado a 16 anos de prisão por espionagem em 2020. Whelan diz-se detido por um crime que não cometeu e já se manifestou decepcionado com a permanência atrás das grades. Biden garante que o caso nunca será esquecido, mas, de acordo com as autoridades norte-americanas, a Rússia nunca colocou em cima da mesa a libertação do ex-militar. A Rússia considerou Ilya Yashin, um dos principais líderes da oposição do país, culpado de denunciar crimes de guerra no norte de Kiev. Yashin foi acusado de espalhar informações falsas sobre as forças armadas russas, motivado pelo ódio político. O Ministério Público pede 9 anos de prisão, a sentença mais longa desde que a lei que pune a divulgação de informações falsas foi aprovada no início da invasão em fevereiro. Segundo o tribunal, Yashin cometeu este alegado crime em abril, durante uma emissão em direto no YouTube, na qual fez alegações sobre crimes de guerra cometidos por soldados russos na cidade de Bucha. Aliado do líder da oposição, Alexei Navalny, que cumpre 9 anos de prisão, Yashin é um dos poucos políticos críticos do Kremlin que não deixou a Rússia desde o início da guerra. Um museu dedicado à cultura LGBTQIA+, abriu na semana passada em São Petersburgo, mas fechou poucos dias depois, por altura em que entrou em vigor na Rússia, uma nova lei que amplia de forma significativa as restrições à promoção do que chama de propaganda gay. Qualquer tentativa de promover a homossexualidade em público pode incorrer numa multa pesada. Abri este museu para mostrar não só que existimos, mas para mostrar que as autoridades de hoje se transformaram numa ditadura totalitária e estão a tentar impor uma nova ideologia, uma nova ideia ao público de que o futuro da sociedade é o seu passado. Eu rezo pela comunidade LGBT e preocupa-me que muitos sejam obrigados a ir para a clandestinidade. A ratificação da lei ocorre numa altura em que o Kremlin exerce maior pressão sobre os grupos minoritários opositores do regime e restringe ainda mais a liberdade de expressão no país. Os Estados Unidos acreditam que em breve Suécia e Finlândia farão parte da NATO. Os dois países aguardam a luz verde da Turquia para integrar formalmente a Aliança Atlântica. É importante, antes de mais, colocar isto em perspectiva. No que diz respeito à adesão de novos membros, neste caso a Finlândia e a Suécia, o processo nunca foi rápido. Todos os 30 aliados assinaram o protocolo de adesão. 28 dos 30 ratificaram-no. E estamos a trabalhar para as ratificações em falta da Turquia e da Hungria. Estou convencido de que, com base em tudo o que sei, em breve vamos poder chamar formalmente os dois países nossos aliados. A Turquia exige a ambos os Estados medidas concretas contra grupos de ativistas curdos estabelecidos nos países nórdicos e considerados terroristas por Ankara. Exige também especificamente à Finlândia o fim do embargo à venda de armas. O ministro finlandês da Defesa admitiu esta quinta-feira, numa visita à Turquia, que o país considera rever as licenças de exportação, mas apenas caso a caso.
A União Europeia atingiu um novo máximo de despesas com a defesa em 2021. No total, revela o relatório anual da Agência Europeia da Defesa, foram gastos 214 mil milhões de euros, mais 6% que no ano anterior. Apesar deste aumento, o chefe da diplomacia europeia veio esta quinta-feira apelar aos Estados-membros para investirem mais na cooperação. Esta guerra contra a Ucrânia tem sido um despertar brutal para muitos de nós, para todos nós. Tem sido certamente um despertar. Apercebemos-nos de que as nossas reservas militares se esgotaram rapidamente devido a anos de subinvestimento. Permitam-me que diga que sei que a opinião pública prefere pão a canhões, mas há anos que temos falta de investimento. Um investimento insuficiente, diz Borrell, apesar de na União Europeia se verificar um crescimento contínuo das despesas com a defesa desde 2014. Estados como França defendem também um reforço do poderio militar comunitário. Atualmente, no campo da defesa, os países europeus dependem sobretudo dos Estados Unidos e da NATO. Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro, a Europa recebeu dezenas de milhares de soldados norte-americanos. Vergine Immacolata, avrei voluto hoje portarti... O Papa emocionou-se ao recordar as vítimas da guerra na Ucrânia durante uma homenagem à Imaculada Conceição no centro de Roma. Francisco tem sido cada vez mais crítico na condenação das ações do Kremlin. Pela pace que dá tempo, chiediamo ao Senhor. Esta quarta-feira, num discurso perante peregrinos polacos no Vaticano, comparou a situação na Ucrânia com o extermínio nazi dos judeus. Commemorato l'anniversario dell'Operazione Reinhard. Assinalámos o aniversário da Operação Reinhard, que durante a Segunda Guerra Mundial resultou no extermínio de quase 2 milhões de vítimas, na maioria de origem judaica. Que a memória deste terrível acontecimento desperte em todos as decisões e ações em prol da paz. A história está a repetir-se. Veja-se o que acontece na Ucrânia. Vediamo adesso cosa succede in Ucraina. Preghiamo per la pace. Esta quinta-feira, o Sumo Pontífice disse que, com boa vontade, a paz e o desarmamento são possíveis. Mais de 2 dezenas de pessoas foram detidas por contrabandear migrantes para a Europa, utilizando a fronteira polaca com a Bielorrússia. A operação foi coordenada com a Europol e envolveu as forças de segurança da Polónia, Estónia, Alemanha, Lituânia e Letónia. A Polónia reforçou a patrulha fronteiriça. A Guarda da Fronteira já deteve 39 pessoas este ano. Desta vez detivemos os organizadores e membros que operam a vários níveis da hierarquia deste grupo criminoso. Estas pessoas não se conheciam necessariamente umas às outras, nem sabiam quem estava a operar a que nível. Os migrantes iniciavam a viagem na Turquia, daí partiam rumo a Moscovo dentro de um avião. Da capital da Rússia, a rede, agora desmantelada, enviava estas pessoas para a Bielorrússia. Depois de conseguirem atravessar a fronteira com a Polónia, os contrabandistas utilizavam transportes clandestinos para fazerem chegar os migrantes à Alemanha, o destino final. O presidente chinês Xi Jinping reuniu-se com o rei Salman da Arábia Saudita durante uma visita ao país. Os dois líderes solidificaram os laços que unem as duas nações, em especial numa altura em que se intensificam as sanções contra a Rússia. A China é o maior importador de petróleo do mundo e depende fortemente da Arábia Saudita, pagando bilhões de euros por ano ao reino. Riad anunciou que durante a visita foram assinados acordos que envolvem a empresa de tecnologia chinesa Huawei em computação em nuvem, data centers e outros empreendimentos de alta tecnologia. Mais de 1.100 funcionários do jornal New York Times começaram uma greve de 24 horas na quinta-feira, exigindo melhores salários, principalmente numa altura em que a inflação não para de subir. Entre os grevistas estão centenas de jornalistas. Esta é a primeira paralisação em mais de 4 décadas. Os sindicatos convocaram a greve devido à falta de avanços nas negociações dos contratos que expiraram em março de 2021.
O New York Times tem mais de 170 anos de existência e é um dos órgãos de comunicação social mais conceituados do mundo.